ao estudo sobre as bem-aventuranças. Bem-aventuranças. Eu acho que os irmãos já sabem o que quer dizer bem-aventurado. Alguém sabe o que é bem-aventurado? Feliz. Mas que feliz? Bem feliz. O que mais? Extremamente feliz. Você não tem limite, você não tem mais o que passar disso. Extremamente feliz, chegou a um ponto que é tanto que não tem mais como dizer mais. E uma coisa interessante, essa semana eu estava lendo sobre isso, e o autor estava dizendo o seguinte, que essa expressão bem-aventurado, extremamente feliz, é usada mais para com Deus. Deus é extremamente feliz. Então imagina os irmãos que Deus está dizendo para você o seguinte, você pode estar e deve de estar e precisa estar experimentando essa felicidade. E nós falamos aqui, os irmãos lembram que nós discutimos sobre isso, que extremamente feliz é aquele que não depende das coisas externas. Lembra disso que eu falei? Resumo é rápido e é preciso. Você não precisa das coisas externas, das pessoas que estão ao seu redor para ser extremamente feliz. Por que não precisa? Porque essas pessoas, as coisas que estão externas, normalmente nos magoam, nos ferem, nos ofendem, nos decepcionam. Então, esperar a felicidade de coisas ou pessoas é colocar a felicidade sobre a água, vai afundar, não tem jeito, né? Porque vai ser decepcionado. E Paulo, o melhor exemplo que a gente tem aqui, por enquanto, né? Tem outros, nós vamos ver, ele era extremamente feliz, e os irmãos lembram que nós lemos a carta dele, estamos estudando um pouco também dentro dessa carta de Filipenses, e ele ali preso, ele coloca a sua alegria e escreve essa carta recheada de alegria, de felicidade, e os irmãos veem isso, e vamos continuar vendo ainda hoje isso, que essa extrema felicidade não depende das coisas externas. Então nós começamos pelo primeiro degrau, que é o mais importante para que sejamos extremamente felizes. Quem lembra qual é o primeiro degrau? Bem-aventurados. Vou fingir que os irmãos sabem de cor e salteado, pobre. Bem-aventurados pobres de espírito. Eu disse que esse é o primeiro degrau muito importante de toda essa escadinha, né? Essa escada para ser extremamente feliz. É o mais importante por quê? Porque aquele que não reconhece as necessidades extremas para a sua sobrevivência, que precisa, ele não consegue então depender de Deus, ele não consegue viver em Deus, e seus atos e suas ações não conseguem ser dirigidas por Deus, porque ele não se anula. Ele se acha autossuficiente, ele coloca a sua vida como ele sendo o centro, e ótimo, e parabéns por isso. E, coitado, ele vai sofrer porque ele está colocando a sua felicidade nele. Que quem é ele para poder ser feliz? Afinal de contas, ele não consegue nem administrar o seu futuro. Imagine-se administrar a sua extrema felicidade. Segundo degrau, qual foi o segundo degrau? Bem-aventurados que choram, ou seja, um degrau muito importante também, porque se a pessoa não reconhecer através do salmo, através do seu, vamos dizer assim, o seu examinar, como o salmista disse Davi, né? Sonda o meu coração e vê se há aqui algum mau caminho. Se ele não conseguir olhar para si e se examinar, ele não consegue enxergar o seu pecado, ele não consegue ver as suas mazelas e, consequentemente, não vai pedir perdão a Deus em hipótese alguma, porque ele não consegue ver o seu erro, ele não consegue ver as suas falhas, então ele não consegue de maneira nenhuma, olhando para si, ele não consegue ver quem ele realmente é. E, infelizmente, nós vamos ver muitas pessoas que têm vivido vidas terríveis, depressivas, porque elas não conseguem se libertar daquilo que está a escravizando. E isso reflete no seu dia a dia. São pessoas magoadas, são pessoas que ofendem, são pessoas que agridem as pessoas com palavras e com ações, porque elas não conseguem ser felizes. Olha só, ela não consegue ser feliz, ela não consegue se libertar daquilo que está oprimindo. E nós vimos isso, que o pecado é realmente isso, é aquele que vai nos oprimindo cada dia mais. E Davi falou isso, né? Enquanto eu me calei, o que aconteceu com meus ossos? Disse Davi. Envelheceram, a coisa ficou feia, pesada,
Eu estava calado e eu não conseguia ter alegria. E ele diz, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Por que ele diz isso? Porque ele reconhece a sua miséria e as consequências que o pecado vai e vão gerando em nossos dias. Né? O pecado gera consequências. Infelizmente, não são boas consequências. Aparentemente, parece que sim. O que tem isso? Qual o mal nisso? Tem pessoas que usam esse argumento para viver no pecado. Só que Deus vai cobrar, porque um dia Deus vai trazer à memória, no nosso julgamento, tudo aquilo que nós fizemos. Não há nada oculto diante do Senhor. Então, se você quiser viver uma vida feliz, por favor, entenda, você precisa reconhecer os seus pecados, né, para conseguir chegar agora ao terceiro degrau, que é o que nós vamos pensar hoje. Quarta parte. Né, quarta parte dessa escada, o terceiro degrau. Né? Bem-aventurados os humildes. Vamos ler Mateus 5, de 3 a 12? Vamos lá comigo? A escadinha? Bem-aventurados os pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegre-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Destacando o versículo 5, bem-aventurados os humildes, mansos. A melhor tradução é mansos. Bem-aventurados os mansos. A palavra grega aqui, ela tem um sentido muito profundo. Então, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão o quê? A terra. Vamos entender esse texto com calma. Tá? Vamos entender esse texto com calma para a gente ver o que Jesus Cristo está nos explicando. Vamos primeiro à palavra humildes ou manso. Essa palavra humilde ou manso vem do grego praus, né? Essa raiz pra significa mais do que o quê? Mais do que manso, ou seja, mansidão na Bíblia não é o que a gente vê aí sendo ensinado pelos homens como sinal de fraqueza. Tem pessoas que olham pessoas mansas e olhando para elas dizem, ela é uma pessoa fraca, coitada, né? Ela não reage, ela não se impõe, né? Ela está sempre sendo olhada para trás, posta para trás, né? Não pode ser assim, não é. Só que a Bíblia ensina uma coisa interessante sobre esta mansidão. A palavra manso, mais do que mansa, quer dizer, a ideia é o controle pleno da sua força em Deus. O controle pleno de sua força em Deus. Você já viu um rodeio? Você já viu um rodeio? Nem que seja pela televisão, já viu um rodeio? Hã? O camarada pega e vai montar num touro selvagem. Já viu aquele negócio? Um touro selvagem. Aí o camarada faz uma força descomunal para ficar lá firme em cima daquele animal. Mas chega uma hora que não tem jeito. O bicho vai derrubar o indivíduo. Não é assim que funciona? Vocês já viram isso? Aquilo ali é uma força descontrolada, porque o cara não conseguiu controlar o animal. É uma força descontrolada. Quando Jesus Cristo disse que você tem que ser manso, é mais ou menos essa ideia. Conseguir controlar essa força. Conseguir controlar esse poder que você tem
do seu eu, de forma a utilizá-lo de maneira sadia, objetiva, ter sob controle. Agora, você já viu alguém arando uma terra? Geralmente o camarada pega, antigamente, hoje tem máquina para isso, né? Pegava o touro, né? Botava lá na frente, ele e o outro, né? Aqueles animais que, se soubesse da força que tem, ninguém fazia isso com eles, né? E controlando aquela força, ele vai fazendo os sulcos da terra. Em outro lugar, vai moendo, né? Fazendo aquela pedra do moinho girar, né? E o bicho fica ali, andando horas em círculo. É essa ideia de controle, é essa ideia que Jesus Cristo está dizendo para você, né? E você precisa estar sob controle. Essa força que você tem, você precisa domesticar. Aprender a domesticar esta força. Essa bondade, essa mansidão, ela não é em outro lugar, a não ser dentro de você, no seu eu, no seu espírito. E é isso que Deus requer de nós. Que nós aceitemos o controle dele sobre nossas vidas, porque você e eu, se você parar para pensar direitinho, não consegue administrar isso. Nós somos, muitas das vezes, animais, desculpe a expressão, irracionais, revidando do tipo bate e leva. Já viu aquela mãe, quando o filho chega, chega pequenininho, fulano de tal me bateu. E você fez o quê? Eu fui falar com o professor. Quando ele bater, bate também. Já ouviu esse negócio? Né? Quando ele revidar, revida também. Se ele xingar, xinga também. É um negócio assim. Esse é um ensino errado. Completamente errado. Entendeu? Desde pequeno, nós somos levados ao bate-leva. Inclusive, até estava lendo um autor que ele cita muito isso, né? Você não pode... Né? Tem gente que diz assim, eu não levo desaforo para casa. Já ouviu alguém falar isso? Claro, diz esse especialista na área. Claro, você é um doente, você é um descontrolado, você é uma pessoa que não tem saúde emocional, vai descontar. Porque lá dentro, essa fera está descontrolada. Então, você precisa aprender a controlar, ser manso. Na Bíblia, nós encontramos vários exemplos de mansidão. Olha só que lindo, irmãos. Davi era um homem manso? Vamos lá. Pergunta capciosa. Davi era um homem manso? Já tem um não aqui. Eu também concordava contigo e até ontem, eu estava estudando Davi. Eu também estava estudando Davi. Sabia que Davi era um homem manso? E onde que está a prova disso? Não confunda ser manso com guerreiro. Daqui a pouco a gente vai explicar. Não confunda ser manso com guerreiro. Aonde está a prova que Davi era um homem manso? Hã? Não. Quando Saul, na frente dele, fazendo as suas necessidades, ele não mata Saul, que o perseguia, que o queria morto, que queria destruir a vida dele. Aí Davi, né, com essa história, o que Davi faz? Pega um pedaço do manto de Davi, de Saul. Saul, estava na minha mão, cara. Eu podia te matar ali, que alegria. Assumi o trono que é meu por direito e resolvi o problema da tua perseguição contra mim infundada. Mas não, ele não faz isso. E ainda diz que ele nunca levantaria a sua mão contra... Mas o ungido do Senhor estava perseguindo ele. Queria o mal dele. Queria destruí-lo, mas ele não revida. Esse é uma característica de ser manso. Ele poderia estar por dentro fervendo em ódio, querendo matar, mas ele, não é assim que funciona. Não. Deus me controla aqui, Deus me ajuda aqui, e ele não revida. Não revida. Outra pessoa,
Outra pessoa linda também na história, Abraão. Abraão era um homem manso? O que os irmãos acham? Abraão era um homem manso? Pergunta capciosa, vamos embora. Agora o pessoal ficou com medo de responder. Abraão era um homem manso. Como é que eu sei que disse que ele era manso? Se você ler a história de Abraão, um dia, um homem era rico, cheio de bens, os pastores de Abraão começam a contender com os pastores do seu sobrinho Ló. Aí o que faz Abraão? Não dá certo não. Vamos fazer o seguinte, vem cá Ló. Eu vou para lá e vocês se viram para cá, ok? E assim fizeram. Foi assim? Não. Ló, não está dando certo não. Vamos fazer o seguinte, Ló. Escolhe você. Ele abriu mão da autoridade dele, ele abriu mão do seu poder de tomar a decisão, ele era o chefe daquilo tudo, ele abriu mão do melhor aos nossos olhos, porque Ló escolheu para ele o lado que aparentemente era o melhor, ele abriu mão disso tudo em favor de Ló. Daqui a pouco vocês vão ver isso, mais um pouquinho. Outro exemplo, Jó, homem manso. Aí todo mundo, eu já escutei até falar, esse era, realmente era. O cara perde em questão de minutos, filhos, bens, tudo que ele possuía. E a mulher, muito sábia, chegou para ele e falou assim, já amaldiçoa esse teu Deus e morre. Oh, que sabedoria profunda, né? É bem profunda, veio lá do fundo dos infernos. E aí, o que Ló fala? O que Ló fala? Mulher, tá maluca? Fazer um parênteses aqui, cuidado, tem pessoas, não mulheres e só, ou homens, não, mas tem pessoas que vêm com umas sabedorias profundas do inferno, então seja sábio em dizer, tu tá maluco? Tá maluca? Eu recebi de Deus os bênçãos, as coisas boas, eu recebi de Deus e não é meu, Ele me confiou. Não vou receber também as coisas ruins? Deus deu, Deus tirou, Ele é dono. Aí ele completa a frase linda, irmão, chega a me trazer arrepio. O que ele diz? Bendito o Senhor. Isso é mansidão, é controle da situação. Tem mais gente mansa na Bíblia, mas é que se eu ficar aqui citando aqui, a gente perde o dia todo e não faz, né? Moisés, obrigado, ótimo. Eu estava lembrando dele ontem. Moisés, homem manso. Onde é que está a mansidão de Moisés? Hã? Me conte, já que você citou, Dailton. Sabe onde está a mansidão de Moisés? Hã? Está escrito na Bíblia, em Números. Está escrito lá que Moisés era um homem manso. Está escrito na Bíblia. Só por aí já bastava. Mas tem uma atitude de Moisés que mostra que ele era manso. Ele estava liderando uma população no deserto, e população maravilhosa para se liderar, né? Moisés, não temos água. Moisés, você trouxe para a gente morrer. Moisés, não tem comida. Moisés, está um sol quente. Moisés, não sei o quê. Eu não tenho... No Egito, não sei o quê. Moisés, mas camarada chato esse povo, né? Aí Deus... Vou matar todo mundo, fazer de você uma nova nação. Ok, Moisés? Senhor, risca meu nome do livro da vida, mas não faça isso. Controle da situação, uma reação que não bate com as nossas, com muitas das vezes as nossas reações. Experimente estar à frente de uma grande população, e trabalhar com gente não é fácil, você sabe disso, quem trabalha com pessoas. Experimente estar à frente de uma população de pessoas que vão reclamando dia e noite. Esse negócio de reclamar, olha, sinceramente, cansa a paciência. Ele podia falar assim, senhor, tá certo, acaba com esse pessoal não presta, esse pessoal é ruim, esse pessoal viram maravilhas, mas o senhor não, mata todo mundo, vamos fazer tudo de novo. Ele podia ter feito isso, mas não o fez. Por quê? A resposta está em 1 Pedro 3,4. Vamos começar agora a entender.
1 Pedro 3,4. Olha só que Pedro, inspirado por Deus, escreve. Ao contrário, seja no ser interior e não exterior, seja em você lá dentro, o que não perece, que é sua alma, teu espírito, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo. É lá dentro, irmãos. Não adianta você ser manso em palavras, não adianta você ser manso em ações, não adianta você ser manso se essa mansidão não vier lá de dentro. Não adianta isso, porque Deus não olha para o que está do lado de fora, Ele olha para o que está lá dentro, lá dentro. E veja o que Paulo agora escreve em Gálatas capítulo 6, versículo 1 e 2. Isso é o que nós fazemos. E Paulo diz, não é assim não, gente. Olha só. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com... Não é apontar o dedo, não. A gente tem uma mania feia de apontar para os outros, acusar os outros, se rebelar contra os outros. Quando os outros erram, conosco ou com qualquer outro. É um costume horrível isso. Pecou, expulsa ele, manda para fora. Não vale a pena, não invista. Mas Paulo diz assim, não é assim não. Foi pego em algum problema? Algum pecado? Então vamos fazer o seguinte, você que é espiritual, que vive pelo Espírito, então você vai trabalhar de forma espiritual para fazer o que com ele? Restaurá-lo com... Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado, ou seja, você também está na berlinda, você pode cair qualquer hora, então não seja você juiz do indivíduo. Deverão restaurá-lo, levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Vamos dar, eu estava falando agora com um pouco, eu nem lembro quem foi que eu falei. Vamos dar os braços, né? Vamos juntos, vamos juntos. Eu erro, você erra, nós erramos, vós errais, eles erram. Conjugar o verbo inteiro, né? Então, é esse negócio. Mas devemos ser manso. Agora, olhando para todos esses homens da Bíblia, qual desses você vai mirar para ser igual a ele? Qual deles? Vamos lá. Hã? Muito bem, abramos nossas Bíblias em Mateus 11, 29. Nem Jó eu vou olhar. Mateus 11, 29. O que diz Mateus 11, 29? Olha, daí está batendo hoje, hein? Tá legal. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprenda de mim, pois sou manso e humilde de coração. Aí, irmãos, eu empaquei. Vou dizer a verdade, eu empaquei. Sabe por que eu empaquei, irmãos? Sabe por que eu empaquei? Porque uma mensagem que eu trago aqui na frente, se ela não falar primeiro para mim, não posso trazer para os irmãos. Eu empaquei aí. Porque esse terceiro degrau, irmãos, ser manso, é muito difícil. É muito complicado. É quase que olhar de frente para o espelho você e ver todo você errado. É olhar para você e dizer assim, miserável homem que sou, não por palavras, mas de coração. Eu empaquei aí. Está difícil. Como é que eu vou trazer essa mensagem? Está complicado. Porque eu me vejo também. Eu olho para mim. E quando eu olhei isso aqui, meu irmão, está difícil. Está difícil, porque eu também não sou manso, não. Minha esposa que sabe quando eu estou dirigindo. O negócio não funciona bem, não. Dá para perceber? Eu não estou falando para os irmãos palavras assim, tipo... como o pessoal fala aí... coach também,
Ou palavras assim, tipo, faça o que eu estou falando, mas não faça o que eu faço. Isso, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Porque bate. E quando eu li Provérbios 29, 22, aí que a coisa ficou difícil. Provérbios 22, 29. Leia comigo. Olha o que diz lá Salomão, na sua imensa sabedoria, inspirado por Deus. Olha o que ele escreve. Provérbios 22, 29. O que diz aí? Não, errei. Não, é o contrário. Provérbios 29, 22. Desculpa, irmã Jaqueline. É o contrário. Provérbios 29, 22. O que diz aí? O homem irado provoca brigas. O mundo está, inclusive as nossas igrejas, em momentos difíceis de brigas, porque estamos dando vazão a nossas iras. Eu estou irado com alguma coisa. E eu, porque estou irado com alguma coisa, eu vou provocar brigas. Olha como é que é a coisa. Eu, às vezes, não vou me satisfazer porque o outro está melhor do que eu em alguma coisa. E eu vou provocar. Eu vou catucar. Eu quero provocar brigas. Eu quero ação e reação. Eu quero bater, eu levou. Eu não levo para casa as afrontas. Eu ponho para fora. Ainda põe aquela frase que eu, sinceramente, fico pensando se era verdade. Aquela frase assim, eu falo a verdade. Pode até ser que fale uma verdade, mas pode falar uma verdade tipo Satanás quando usou a palavra de Deus para tentar a Eva, para tentar o próprio Jesus Cristo. Mas também está escrito. Lembra disso? Veja, o homem irado, lá no seu coração, em desconforto consigo mesmo, que às vezes está consigo mesmo, irado com ele mesmo, ele provoca brigas. É esposo contra esposa, é esposa contra esposo, pais contra filhos, filhos contra os pais, igrejas, irmãos contra os irmãos, sociedade, famílias e assim por diante. Se tem briga, tem alguma coisa errada. O que está tendo errado? Falta de controle do eu, em que não queremos ser manso como Jesus Cristo. Ser manso, preste atenção nisso. Ser manso é ser submeter-se à vontade de Deus. Vou repetir. Ser manso é se submeter à vontade de Deus e estar debaixo do seu controle. Repetindo, vai ficar bem claro. Ser manso é ser ou estar submisso à vontade de Deus e estar debaixo do seu controle. O salmista Davi, no Salmo 101, versículo 5, na segunda parte, ele diz o seguinte, olha o que Deus diz: não vou tolerar o homem de olhos arrogantes e de coração. Em outras palavras, Deus está dizendo para você, eu não vou suportar, não vou tolerar um homem que não seja submisso e que não queira estar debaixo do meu controle. Então, se você provoca ira, provoca briga, provoca dissensões, provoca ofensas, trabalha para isso, você não está debaixo da vontade de Deus e nem debaixo do controle de Deus. Você pode até ser filho de Deus. Você lembra de Paulo escrevendo a primeira carta aos Coríntios? Irmãos, nisso não está funcionando bem entre vocês. Vocês são salvos, sim. São filhos de Deus, sim. Mas o negócio que está errado aí dentro, porque vocês têm aí dentro de vocês muita coisa, entre elas o quê? Brigas, iras, contendas, dissensões, facções. Paulo está dizendo para aquela igreja, servos do Senhor, irmãos nossos, que já partiram, muitos dali, e os nossos irmãos que partiram dali hoje estão na glória. Mas naquele momento, lá naquele local, lá naquela igreja, eles estavam promovendo dissensões, brigas, discórdias, iras.
E isso faz parte do pecado, como fruto do pecado, fruto da carne. Não é assim que funciona. Não é assim. E Deus diz: não vou tolerar homens ou mulheres, ou seja, quem for, de coração, de olhos arrogantes e coração orgulhoso. Então vamos olhar para Paulo agora. De novo para Paulo. Paulo, escrevendo a sua carta de Filipenses, capítulo 4, versículo 11, ele diz o seguinte, veja: não estou dizendo isso, irmãos, porque seja necessário, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Esse versículo que é interessante, irmãos. Paulo, ele está dizendo em outras versões, quem tem outras versões aí pode até ler para a gente aí, quem tem essa outra versão, 4:11. A gente ia ler esse versículo de outra forma também, né? Aprendi a passar todas as necessidades, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Muito bem. Quando ele diz aqui, adaptar-me, aprendi a passar necessidades e tal, a gente lê essa palavra adaptar como o quê? Quando eu falo assim, fulano está se adaptando a essa situação, essa peça se adapta bem a este local, né? O Lucas está tocando aqui e está se adaptando muito bem à situação. Obrigado. Você pensa logo assim, em algo que se junta a algo, né? E se encaixa. Ótimo, você como um bom português, você realmente sabe o sentido das palavras. Mas no grego, você sabe disso e repito, é diferente do português. Não me pergunte por que botaram adaptar. Mas a palavra adaptar-me não quer dizer isso. Essa palavra grega, aliás, não quer dizer isso. A palavra grega aqui é autorkelos. Se você gravar procurando no dicionário, você vai achar. Autorkelos, que quer dizer estou contente. Contentei-me. Eu estou alegre. Eu estou satisfeito. Aprendi a passar fome, frio, chicoteada, prisões e assim por diante. E estou alegre por causa de quê? Porque ele diz, trago em mim as marcas de quem? De Cristo, que sofreu muito mais do que ele estava sofrendo por nós, ou para Cristo. Ele está fazendo o trabalho com alegria de coração, irmãos. A pessoa socou ele, a pessoa chicoteou ele, a pessoa fez e aconteceu, mas ele está lá, alegre. Estou contente. A palavra melhor é essa, contente. Porque eu estou sofrendo por Cristo, que sofreu muito mais por mim. E aí vem a primeira lição. Se Jesus Cristo diz, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, aí vem a primeira lição. Ser manso é estar disposto a sofrer e pagar o dano. Vou repetir. Ser manso é estar disposto a sofrer e pagar o dano. Repito, essa história de bate e leva, né? E assim por diante, pavio curto, não é para o crente. Mas não é mesmo. Eu sei, respeito pessoas que têm temperamentos, né? Mas veja, é a força descontrolada, porque se tiver controlado por Deus, funciona. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. É assim. Antigamente, o pastor Johnny lembra, os mais antigos lembram, né? Quando você fazia acampamento, né? Quando fazia acampamento dos jovens e adolescentes, as garotas dormiam. Antigamente não, hoje a gente faz também, né? Colocava as garotas de um lado e os garotos do outro. Não é assim que funcionava? Eu conheci um pastor que ele nem dormia. Ele ficava de plantão no meio do caminho entre alojamento das garotas e alojamento dos garotos. E de vez em quando ele pegava... Vai fazer o quê? Aí volta. Porque a gente dizia o seguinte, o pastor Renato usava muito essa expressão. Polvo e fogo não combina. Já ouviu essa expressão? Pólvora e fogo não combina, né? Pólvora, botou perto de fogo, o negócio explode. É o crente, muitas das vezes, quando não consegue se colocar debaixo do controle de Deus. O negócio riscou ali, ele explode aqui.
A pessoa falou ali, ele reparte aqui. Está errado. Veja o que Paulo fala em Filipenses 2, 5 a 8. Seja a atitude de vocês a mesma de quem? De Cristo Jesus. Agora olha, leia com atenção, irmão. Não leia, eu sei que você conhece esse texto, mas leia com atenção. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente, podemos colocar até a parte aí, a Deus, até a morte, e morte de... E na cruz, quando ele estava sendo ofendido, zombado, torturado, naquele momento cruel, doloroso, ele vira para Deus em Lucas 23, 34 e registra a seguinte frase: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. O que Jesus Cristo fez ali, irmãos? O que Jesus Cristo fez ali? Mas não. Controle. Não por si próprio. Eu vou ver se você consegue me entender. Jesus Cristo uma vez entrou no templo, encontrou aquela cambada de vendedores, né? Fazendo aquela arruaça toda lá dentro do templo. Ele pega o chicote e mete o chicote em todo mundo. Cambada de ladrão, cambada de salteador, cambada... Minha casa será chamada casa de oração. Aí você pergunta, ele usou a força de quem ali? De Deus ou dele? De homem? Cuidado com a resposta. Se ele usa a força de homem, ele matava todo mundo. Inclusive você e eu. Se ele usasse a força de Deus, o poder de Deus, que ele é Deus, ele acabava com toda a humanidade. Não sobrava um para contar a história. Mas ele se rebaixou, ele se humilhou e se colocou sob controle, não é sobre, é sob. Colocou-se abaixo do controle de quem? De Deus. Ou seja, no momento que ele chicoteia aquele pessoal, ele estava sob o controle e juízo de Deus e não dele, de homem. Então veja esse ensinamento lindo. Quando você está diante do controle de Deus, pode chover canivete em cima de você, você estará sob o controle de Deus e vai agir com toda mansidão. Veja o que diz Provérbios 15, 1. Essa frase eu sei que você conhece. Provérbios 15, 1. O que diz Provérbios 15, 1? Hã? Percebeu? Jesus Cristo ensina isso, olha só. Para entender melhor esse texto, não vou explicar agora não, vou à frente. Veja lá Lucas 6, 27 e 28 e na sequência Mateus 5, 40 e 41. Todos os dois registram a mesma coisa, mas Mateus ele dá mais detalhes. Olha só, você conhece a história, olha só. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem quem? Os seus amigos? Inimigos. Façam o bem a alguns. Não, façam o bem aos que odeiam. Segue. Abençoe aqueles que te abençoam. É assim que está escrito? Abençoe os que estão te amaldiçoando. Ele está descendo, tá? Ele está descendo. E orem por aqueles que estão orando por vocês. Não. Orem por aqueles que o quê? O te maltratam. Aí vem Jesus Cristo em Mateus 5, 40 a 41. Mateus registra com mais detalhe essa sequência. Lucas não fala tudo. Fala só alguma coisa. E diz o seguinte: e se alguém quiser, o quê? Processá-lo e tirar de você a túnica,
Volta ao versículo 39, irmã. Desculpa, eu não lhe passei o versículo 39. É do 39 a 41. Ó, se alguém ferir a face... 39. Mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe o quê? A outra também. Vou repetir. Se alguém bater na tua cara, você faz o quê? Bate ao outro lado também. Aí eu vou te dizer assim, peraí, pastor, eu vou sair apanhando? Que necessário seja. Jesus Cristo está dizendo para você, se alguém te ofender a tua honra, ore por ele. Se alguém te ofender como pessoa, ore por ele. Abençoe ele. Irmãos, isso é fácil, irmãos? Seja sincero. Não é fácil, não. Mas Jesus Cristo continua descendo mais. Aí vai para o versículo 40, aí sim, obrigado. Se alguém quiser fazer o quê? Processá-lo e tirar de você a túnica, que leve também o quê? Quando Jesus Cristo fala isso, irmãos, ele está trabalhando agora na esfera social do outro com você. Se alguém quiser te processar, levar de você o que ele pode levar, que no caso é aqui a túnica, dê também aquilo que não é para ser dado, porque a capa era um bem inegociável. Era algo que ninguém poderia tirar do outro, nem em processo jurídico. Não podia, porque era a proteção do indivíduo, principalmente para o tempo frio. Lembra, nós estamos lá no Oriente Médio, 2000 anos e pouco atrás, o frio lá funciona bem. Não é mais como hoje também. Então, o que não é de direito tirar, que você permita que tire, mas voluntariamente. Dê também a capa. Versículo 41. Se alguém o forçar a caminhar 1 milha, vá com ele o quê? Por vontade própria. Se alguém te obrigar a alguma coisa, faça mais do que. É vontade própria. Você não tem que ser obrigado. Você tem que ir. Você tem que fazer. Por isso, Salomão, escrevendo no Provérbios 15:1, diz que a palavra, a resposta branda, desvia o... Se você estiver em paz consigo mesmo, se a força que você tem no seu ser estiver sob controle de Deus, meu camarada, o mundo pode virar contra você, né? Pode virar de avesso contra você. Você vai se manter como Jesus Cristo, que sendo levado para a cruz do Calvário, as pessoas xingando, as pessoas negando, os seus próprios discípulos o decepcionando no sentido assim pessoal, né? Abandonando, traindo, indo embora. E ele lá, olhos fitos, em você e eu, caminhando para aquela cruz, e lá na cruz, pendurado, ainda ora pelos seus algozes, dizendo: perdoa-lhes, não sabe o que estão fazendo. Olha, mas esse negócio é complicado. Mas tem mais. Ser manso, para que isso aconteça, irmãos, é necessário que você reconheça a sua situação. Não é o vizinho, não é o meu marido, não é a minha esposa, não são os meus filhos, não são meus pais, sou eu. Para de apontar para o outro. Olhe para você, sou eu. Será que eu tenho sido o quê? Será que eu tenho sido violento com as minhas palavras, com as minhas ações, com o meu pensamento? Será que eu tenho sido violento com aqueles que estão do meu lado? E isso é fácil ser, tá, irmãos? Isso é fácil. Uma palavra cínica, uma palavra maldada, um pensamento, uma ideia que sempre Satanás joga na nossa mente para que a gente pense o que não é para ser pensado. E lá vai você dando vazão à sua fúria. Não, quem é você? Você tem que perguntar: quem sou eu, Senhor? Faça a oração de Davi: sonda-me, ó Deus, o meu coração
e veja se há em mim alguma coisa que realmente está agredindo o meu irmão, ao meu próximo, que é igual a mim. Que é igual a mim. Sujeito às mesmas dificuldades, sujeito às mesmas tensões, sujeito aos mesmos pecados, sujeito às mesmas paixões. Peca igual a mim. Erra igualzinho a mim. Não sou melhor do que ninguém. Não sou. Tem que olhar para dentro de si. Por isso Jesus Cristo disse, bem-aventurados os mansos, porque estes vão desfrutar daquilo que eles não têm direito. Você tem direito à terra? Esse negócio chamado terra, que você tem aqui ao seu redor, comida, ar, água, local para ficar, para dormir, roupa para vestir, você tem direito a isso? Me diz você, seja sincero, você tem direito a isso? Tem não. Tudo é de Deus. Mas se Deus presenteia você, Deus lhe dá, Deus lhe concede. E não é você que ganha isso não, tá, irmãos? Conquista não é você que conquista não. Veja Provérbios 16, 32. Olha o que diz Salomão. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma... Você já leu esse texto alguma vez? Mais vale o homem paciente, aquele que espera em Deus, aquele que se coloca debaixo de Deus, aquele que se humilha diante de Deus, aquele que é manso e se deixa controlar pelo poder de Deus. Esse é o que Deus quer, esse que vale, do que aquele que diz, eu fiz, eu conquistei, eu sou assim, eu sou assado. Esse negócio do eu sou, brincadeira não. Tem destruído lares, igrejas, cidades, países, porque o homem quer se impor. O forte não é aquele que carrega uma arma, o forte é aquele que sabe vencer na palavra, no amor. Agora você responde aquela pergunta que muita gente faz: por que Deus não destruiu Satanás quando ele se rebelou? Por quê? Agora você responde essa pergunta com facilidade. Porque se Deus destrói Satanás no momento que ele se rebela, ele estaria sendo covarde com ele mesmo. Destruiu porque tem todo o poder. Entendeu? Mas ele venceu Satanás através da palavra, do seu comportamento. Ele podia destruir. Fácil, ele fez. É dele mesmo. Mas ele não destrói. Por que ele não destruiu o homem quando o homem pecou e fez de novo uma nova geração? É fácil destruir aquilo que está errado. Fácil. Tenho todo o poder para isso. Mas não. Ele vence na palavra. Então, irmãos, melhor para Deus é um homem o quê? Paciente. Quando eu casei, tinha um irmão, um diácono, e eu termino com essa ilustração. Diácono Enio Medeiros de Araújo. Lembra dele? O irmão diácono uma vez chegou para mim, para Adriana, e falou assim: quando você tiver a fim de discutir, beba um copo d'água. Mas não engole não, tá? Coloca a água na boca e deixa a água quieta lá dentro. Aí fica fácil discutir. Porque você se cala, ela se cala, e daqui a pouco o negócio resolve. Mas muitas das vezes nós queremos discutir, queremos debater, queremos mostrar que somos mais fortes, mais poderosos, queremos mostrar que temos o controle da situação e queremos impor a nossa vontade. Não funciona assim. Não funciona assim. A Bíblia nos ensina exatamente, por isso que eu falei, irmãos, é tudo ao contrário do que você e eu vivemos, se bobear. Esse terceiro degrau, irmãos, é muito difícil. E tem muita gente que não consegue ser feliz porque não consegue subir nesse terceiro degrau. Se fosse só uma bem-aventurança, fácil. Mas não são só uma bem-aventurança. São quantas? Você contou? Quantas bem-aventuranças? Deu 10 aqui. Quem mais? Quem arrisca?
Quantas bem-aventuranças? Não sabemos? Olha aí, está na Bíblia. Mateus 5. Quantas bem-aventuranças? E eu só vou destacar a última. Versículo 11. Bem-aventurado serão vocês, quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Porque esses aqui, como no passado, muitos sofreram, mas já alcançaram a vitória. Quantas bem-aventuranças? 9 bem-aventuranças. 9. A última é a plena felicidade, porque você subiu a escada, chegou lá em cima, chegou no topo. E tem gente que não consegue chegar lá porque engasga em um desses degraus, e o terceiro degrau é o pior. Eu acho, para mim, pelo menos para mim. Muita gente não consegue ultrapassá-lo, porque realmente, irmãos, estar debaixo do controle de Deus, falar é fácil. Estar debaixo do poder de Deus, falar é fácil. Deixa Deus agir, porque senão você não vai ser feliz nunca. E muitas doenças você tem, eu tenho, porque não queremos estar debaixo do poder, do controle de Deus. Não vou falar sobre doença, que não é meu espaço, mas é isso aí. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor. Porque apesar das nossas limitações, o Senhor tem